Sexualidade foi reprimida. Desde a era moderna, por volta do século XVIII, pelo menos o sexo e a sexualidade em geral foram relegados ao quarto dos pais, e apenas com fins reprodutivos da classe trabalhadora. É essa a norma e o modelo que vinga na sociedade vitoriana. Ao contrário, aqueles atos perversos fora do quarto dos pais são considerados o anormal, reduzidos ao silêncio e relegados aos circuitos do lucro, como o bordel e o consultório do psicanalista. Pelo menos essa é a hipótese popularmente repetida, que é criticada e contrariada pelo filósofo, psicólogo, historiador Michel Foucault no primeiro volume da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, dessa edição da Paz e Terra. Acho que esse vídeo vai procurar sintetizar e explicar, né, de forma um pouco mais acessível o exposto no primeiro capítulo desse livro, né, livro esse que é considerado um marco na história das teorias de gênero e de sexualidade, em diversos âmbitos, e que também é um livro de extrema complexidade. Eu mesmo penei bastante para entender minimamente cada capítulo. Contrariando a hipótese do primeiro parágrafo, né, Foucault ele argumenta que a sexualidade ela não foi propriamente reprimida, mas que sim houve uma explosão discursiva quanto a ela. Isso é um aumento exponencial de discussões, debates e discursos quanto à sexualidade e o sexo, com o objetivo de conhecer a verdade sobre ele, de produzir, melhor dizendo, uma verdade científica a partir da lógica do confessionário na era vitoriana. Essa lógica do confessionário vai ser mais exposta no próximo capítulo. Porém, antes de se deter na elaboração, né, propriamente dita da antítese, e apresentar os argumentos para sustentar, o filósofo ele vai buscar explorar as origens, as justificativas, os embasamentos dessa hipótese repressiva nesse capítulo. Sendo assim, ele constata que esse discurso é sustentado por dois argumentos. Primeiro, uma caução histórico-política e, segundo, o que ele chama de benefício do locutor. O primeiro argumento, né, a caução histórico-política, coincide o discurso sexual com o desenvolvimento do capitalismo industrial, de forma que a força de trabalho na fábrica não deva ser gasta em prazeres mundanos a não ser para a reprodução. Por isso, o sexo teria sido reprimido. O benefício do locutor, por sua vez, se manifesta como uma atitude, importante atitude, que provê áreas de importância àquele que pratica esses áreas de importância. Então, um benefício àquele que o profere, então ao locutor, que profere um discurso de transgressão sexual por uma causa de libertação sexual, acreditando por isso se encontrar fora do poder, dos mecanismos de poder, meramente por ir contra a repressão. Mas Foucault revela que, na realidade, esse manifestante está apenas sendo ludibriado pelo próprio poder que ele tenta superar. Foucault ele contra-argumenta ambos os argumentos, sendo que a primeira simplifica demais a análise do sexo e dos seus efeitos com base meramente no economismo dos mecanismos de poder, que é um conceito que ele vai elaborar melhor no curso em Defesa da Sociedade. Depois eu posso fazer um vídeo sobre esse conceito, sobre a aula inteira também. Bom, além dessas razões, o Foucault ele nota que a afirmação da hipótese repressiva ela também legitima e serve ao valor mercantil de alguns saberes e algumas práticas, como por exemplo a psicanálise e a prostituição, que vão obter seu valor financeiro e de legitimidade também ao suprimirem a suposta repressão. E de outro lado, né, esse discurso é sustentado por certos interesses discursivos que resultam na prática de libertação sexual. Dessa forma, contrariar a hipótese repressiva é ir contra toda uma rede de interesses discursivos e de poder. E falando em poder, né, ele nota que a concepção de poder desses que afirmam a hipótese repressiva é de um poder estritamente repressivo a essas energias inúteis economicamente do sexo, uma concepção que ele denomina de hipótese de Reich, também no curso em Defesa da Sociedade. Essa concepção ela é problematizada pelo autor em vários outros escritos dele, né, por ser simplista demais e totalizante demais, né, e vai ser muito repetida, inclusive, pelo marxismo e pela psicanálise, que são duas vertentes que ele vai dar uma leve criticada em muitos escritos. Ao contrário, para o Foucault, o poder, ele, na realidade, seria mais difuso e exercido apenas em ato.
mas não necessariamente reprimindo. Ele também cria, o poder também agencia, também cuida, né? Ele cria subjetividades, transforma, agencia sujeitos, transforma indivíduos em corpos dóceis, né? Que nem ele vai falar no Vigiar e Punir. Essa mesma questão da natureza do poder, ela é repetida de uma forma um pouco mais enxuta na história da sexualidade, e a partir dela e do objetivo da sua pesquisa, que ele quer interrogar e descobrir como o discurso da hipótese repressiva se construiu, mesmo com uma explosão discursiva. Trata-se então de determinar o regime de poder, saber e prazer interligados que sustenta o discurso da sexualidade humana. Demonstra como a hipótese repressiva também é produto de um regime, em suma. Ainda mais observando, né, o fato discursivo e o que seria um fato discursivo. Quem fala, da onde fala, quando fala, dentro de qual instituição fala, em qual posição fala, etc. E isso aliado ao estudo das técnicas polimorfas de saber, que, em suma, o processo de como o poder chega nas condutas individuais dos sujeitos, né? Essas duas ah, pesquisas aliadas vão gerar uma constatação para o autor da presença de uma vontade de saber, que é um mecanismo de controle discursivo, explicado melhormente na Ordem do Discurso, que é outro texto dele, que eu também posso falar sobre depois. Um mecanismo de controle discursivo sobre o sexo, né? De descobrir a verdade da carne humana. E mecanismo esse que vai dar nome ao volume, inclusive, a vontade de saber. Por fim, o Foucault ele apresenta a sua tese, que ele vai justificar e vai explorar melhor as questões decorridas dela nos próximos capítulos, mas ela está já, a tese, no último parágrafo do primeiro capítulo, se não me engano, parágrafo 15. A partir do século XVI, a colocação do sexo em discurso, em vez de sofrer um processo de restrição, foi, ao contrário, submetida a um mecanismo de crescente incitação, né? Então, de fato, ele não nega que houve um tipo de interdição ao sexo, porém, esse não pode ser o elemento fundamental para a escrita de uma história moderna do sexo.